Salmo capítulo 23 está chegando agora. Obrigado. Salmo 23, verso de número 1. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Você ama essa palavra? Mesmo quando ela te confronta? Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela chega na divisão de almas, de alma e espírito, juntas e medulas. Irmão, ela chega onde ninguém chega, ela faz o que ninguém faz. Tiago vai dizer que ela é como espelho. Se estivermos sujos, ela vai mostrar. Se precisamos corrigir alguma coisa, ela vai nos mostrar. Amém? Quem nessa noite está resoluto, resoluta, decidido, decidida a se expor à palavra nessa noite, amém? Sem reservas. A palavra que vai ser ministrada, você não vai dizer assim: eita, aquele irmão não está aqui, essa palavra era para ele, certinho. Diga assim comigo: a palavra de hoje é para mim. É para mim duas vezes, porque estudei hoje e vou pregar de novo. O Senhor vai continuar falando comigo, amém? E com você também. Salmo 23, verso 1, vai dizer: o Senhor é o meu e nada, diga mais uma vez, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode se assentar. Davi afirma com inspiração e convicção: nada me faltará. Quando lemos essa verdade, entendemos que ela nos fala de uma satisfação plena. Mas pense comigo, considerando a nossa condição humana, será possível eu e você, enquanto seres humanos, encontrarmos satisfação plena para os nossos desejos? A nível de introdução, vale ressaltar que os desejos humanos têm suas peculiaridades. Eles são fortes, diga comigo, fortes. Diga mais forte, diga fortes e insaciáveis. Precisamos tentar entender também a complexidade da nossa realidade humana. O desejo humano tem também a singularidade de ser ilimitado. Vemos que em Gênesis capítulo 3, verso 5, a estratégia de Satanás através da serpente foi instigar, incitar na criatura, mais propriamente dita Adão e Eva, o desejo de ser como o Criador. Satanás mente, mas ele aguça o desejo, porque ele vai dizer: sereis como Deus. E levados por esse desejo, eles pecaram. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, abra bem os seus ouvidos. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, vai gerar a morte. Escute, Satanás sabe, mas com o discernimento que a palavra de Deus nos dá e o Espírito Santo de Deus nos dá, não podemos esquecer disso. Ele sabe que o desejo é um caminho que pode facilmente nos conduzir ao pecado. Principalmente se o desejo na minha e na sua vida estiver descontrolado. Ele leva à morte espiritual, ele leva à morte emocional e ele leva também à morte física. Agora, faz-se necessário afirmar também que o desejo não é de todo desprezível, pois ele é um elemento, uma força que, se devidamente controlada, se devidamente direcionada, ele vai nos levar a crescer e a vencer em todos os aspectos da vida. Considere comigo que estar vivo é ter desejo, mas a verdade é que não podemos guiar a nossa vida apenas por ele.
Porque você deve conhecer alguém, e eu também conheço, que vive a vida com o único objetivo de realizar os seus desejos. Existem aqueles que vivem sem negar nenhum bem ao seu coração. E a grande questão é que quando realizam com pouco tempo, não encontram mais satisfação naquilo que realizou. Porque os desejos são ilimitados. Entendemos assim, por exemplo, a lógica do mercado, que é a seguinte: aumenta-se sempre a oferta de objetos de desejos a serem comprados, consumidos, através da propaganda que tem como único objetivo excitar continuamente o desejo de consumir. A questão do consumismo em nossos dias é de ordem patológica. As pessoas compram o que não precisam com dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. Só para dizer assim, eu posso. Dividiu em 48 vezes o iPhone, mas comprou o iPhone. Status, me permita a sinceridade, burrice. Eles sabem da força do desejo. E eu e você precisamos tomar cuidado com isso. E essas pessoas ficam cada vez mais ansiosas por querer possuir, por querer consumir, por querer acumular mais e mais, e vivem assim como estressadas, vazias e infelizes. Porque se a satisfação tivesse nas coisas, rico não ficava em depressão. Sim ou não? Sim ou não? Que falei domingo, vou repetir. Você é muito mais do que uma mente com curiosidade. Você é muito mais do que um corpo com necessidades. Você é espírito. Eclesiastes 3:11, o Senhor vai dizer que Ele pôs o anseio pela eternidade no coração do homem. O único que pode te aquietar é Deus. Tenha eu e você muito ou pouco. É por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantos, em nome de seus desejos, atropelam pessoas, concorrentes? Quantos? O salmista Davi, há muito tempo já descobriu que os seus desejos, que são iguais aos nossos, só encontram satisfação plena em Deus. Por isso, de forma inspirada e de forma convicta, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nele, somente nele, eu encontro plena satisfação. Quando eu recebo um telefonema de alguém, quando eu atendo alguém no gabinete, por exemplo, terminou um relacionamento, perdeu alguma coisa, e por uma mudança na vida, há um grande desespero, porque aquela pessoa de repente namoro, noivado, ou uma situação mudou na vida dela, e ela fica desesperada. É fácil concluir que aquela coisa ou pessoa estava em primeiro lugar na vida dela. Porque se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai passar por qualquer coisa, irmão. Agora, quando há uma inversão de valores, parece que a vida acabou. E a gente ouve, e as pessoas falam, a gente percebe o desespero, a gente tem sensibilidade com a dor do outro, a gente não desdenha, a gente não faz pouco caso. Mas é fácil dizer: as prioridades na sua vida estão invertidas. Você depositou tudo nesse algo ou alguém que agora foi retirado, e fica um vazio terrível. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Somente Ele pode nos suprir como realmente precisamos ser supridos. E eu introduzi essa mensagem falando sobre desejo, para agora começar a pregar com uma pergunta. Para pensar na tua vida e responda com sinceridade: é você e Deus. Para Ele você não engana. Amém? Amém? Não engana. Jacó enganou seu pai, mas o val de Jaboque sempre chega. Aí chega a hora que quem pergunta é Deus: qual o teu nome? E Jacó não podia enganar Deus.
Aí ele diz assim: eu sou Jacó. Eu sou enganador. Então, a minha oração é que essa noite seja o Val de Jaboque para mim e para você. Quem diz amém? Está com medo de sair mancando, é? Hein? Ele vai tocar. Você sai mancando, mas sai. Amém? Você sai mancando, mas sai transformado. Quem crê nisso? Não responda para não mentir. Saiba que Deus está olhando para o seu coração, Ele conhece muito bem. O que é que você mais deseja nessa vida? O que é que faz o teu coração pulsar? Aquilo que você mais desejar é o que a vida vai representar para você. Para onde você tem canalizado os teus desejos? Quais são os teus desejos? Quais são os teus anseios? E para onde isso tem direcionado você? O que é que você tem pedido a Deus? Um emprego melhor? Um salário melhor? Uma casa melhor? Um carro melhor? Se não é casado, casada, um esposo, uma esposa maravilhosa, maravilhoso? Aprovação no concurso? Todas essas são necessidades e sonhos legítimos, que todos nós temos. Devemos buscá-los, sim. Trabalhar para realizá-los, sim. Mas a vida não é só isso. O desejo é um elemento, é uma força, que se devidamente controlada e direcionada, vai nos levar a crescer e vencer em todos os aspectos da nossa vida. Mas principalmente na nossa vida com Deus. A palavra de Deus nos mostra o exemplo de homens e mulheres que canalizaram seus desejos para em sua vida desejarem sempre mais de Deus. Você quer mais de quê? Você começa o dia pensando em quê? Você tem como alvo de vida o quê? Eu quero me unir a você nessa noite, fazendo um clamor: mais de ti e menos de mim. Eu vou precisar da vida inteira para conhecer a Deus em parte. Se você quer mais de Deus, diga amém. Deixa eu te fazer pensar. Chega de viver uma vida de superficialidade. Eu e você precisamos desejar realmente conhecer a Deus de forma profunda. Tem que ser uma decisão consciente. Caminhar para o profundo, para uma vida de intimidade. Tem muito mais que Deus tem para liberar sobre a minha e a sua vida. Queridos, sem a renovação de nossa experiência com Deus, que se dá pela busca a Ele, a nossa vida perde o seu vigor. Deus é esta realidade, esse poder vivo e atual que dinamiza a nossa vida. E quando a nossa experiência com Ele é real, Ele imprime o brilho da sua presença em nossa vida. Quando Moisés desce do monte, todos sabiam que ele estava com Deus, porque a sua face brilhava. Quando é que a gente muda de vida? Quando é que alguém é de fato liberto? Quando é que alguém de fato se torna nova criatura? Se não é quando temos uma verdadeira experiência com Deus. Não é só frequentar uma igreja. É muito pouco fazer parte do hall de membros da IBK. Isso é uma questão organizacional. Mas o que muda a nossa vida é uma experiência autêntica com Deus. Buscá-lo, a fim de que Ele imprima a sua presença em nossa vida. Olha só o que diz Provérbios capítulo 2. Põe o texto aí na tela, por favor.
os versos de 3 a 5. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o quê? O conhecimento de Deus. Que tipo de busca ele diz aqui? É buscar como quem busca um tesouro escondido. Irmãos, pensando de forma literal nisso, a gente vê que os homens correm atrás dos tesouros escondidos com os corações excitados, e nisto empreendem grandes esforços, grandes somas de dinheiro. Quando eles sabem que existe um tesouro, muitas vezes investem milhões e realizam esforços inimagináveis para achar um tesouro. Quando a gente entende que Deus é esse tesouro e a sua palavra também, a gente busca Ele como quem busca um tesouro escondido. Lembra da parábola de Jesus? Do tesouro escondido? Olha só, vê só o que diz o texto. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 13, verso 44 e verso 45. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 13, verso 44 e verso 45 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Essa parábola do tesouro escondido, há uma grande alegria na vida daquele homem que encontra o que estava oculto. Agora, o que eu quero dar destaque é o que ele faz depois que ele encontra o tesouro escondido. Porque depois de achar, depois de encontrar, nada mais se compara ao que foi achado. A ponto de Jesus dizer que quando ele encontra, ele vende tudo, e ele fica com aquilo que ele achou. Lembra o que o apóstolo Paulo fez pelo autêntico conhecimento de Cristo? Em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Na parábola da pérola de grande valor, da mesma forma, quando a pérola é achada, tudo mais se torna secundário. Deus está em primeiro lugar na tua vida mesmo? As decisões dos negócios da tua empresa, do teu trabalho, são norteados pelo relacionamento com Deus? Ou você consegue viver uma dualidade? É uma coisa lá fora e outra coisa aqui dentro. A nossa relação com Deus norteia tudo em nossa vida. Quando buscamos mais de Deus, essa experiência com Deus desmonta toda a nossa estrutura humana. E a partir daí somos profundamente transformados e passamos a viver debaixo do temor, do tremor ao Senhor, como uma vida verdadeiramente quebrantada, totalmente entregue a Deus. E eu passo a viver, sabe que vida? Eu respeito a presença. Eu não quero entristecer o Espírito. Eu não posso apagar o Espírito na minha vida. Eu tenho que respeitar essa presença. A verdadeira experiência com Deus acontece quando nós nos colocamos diante de Deus com a nossa alma, corpo e espírito. Quando a experiência é real, as escamas dos olhos caem.
o véu do coração é retirado. Somos libertos de toda e qualquer religiosidade. A busca autêntica por Deus nos livra da religiosidade. Porque considere comigo, a religiosidade, por exemplo, faz com que as pessoas se preocupem em dizer que são evangélicas. Mas quando a nossa experiência com Deus é autêntica, o foco não é dizer, se autodenominar evangélico ou evangélica. Quando a experiência com Deus é autêntica, o foco é viver o evangelho. É totalmente diferente. Não é uma questão de nomenclatura. Sou evangélico, não, eu vivo o evangelho. Aí você tem que matar a sede do teu inimigo, abençoar quem maldiz você. Se você tiver 2 capas, você dá uma e fica com outra. Aí é viver o evangelho. A religiosidade vai fazer da palavra apenas um livro, e o livro você carrega fora do corpo. Mas a palavra de Deus, ela é viva, e ela tem que penetrar o mais profundo do nosso coração. Quando a experiência com Deus é autêntica, a principal evidência dessa experiência, sabe o que é? Transformação. Você quer mais de quê? Você quer mais de quê? Eu preciso buscar cada vez mais ao Senhor. É isso que eu tenho ouvido o Senhor falar comigo. E quando falamos de buscar mais de Deus, precisamos considerar algumas coisas importantíssimas. Primeiro, precisamos entender que essa busca tem a ver exclusivamente com o que Ele é, e não com o que Ele pode nos proporcionar. Pensa na condição de Jó. E depois de perder tudo, ele dizia assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu já vi um pai que tem um vozeirão cantar no velório do seu filho e fazer o que ele fez a vida toda. Naquele momento de adeus, ele fez o que ele nasceu para fazer, porque a voz dele é voz de trovão. Ele respira e sai aquele vozeirão. Ele nasceu para fazer aquilo, e ele louvou a Deus no momento mais difícil da sua vida. Eu estava lá, eu vi. E aí, quando não acontece como a gente quer? E aí, quando a vida não flui como esperávamos que ela fluísse? Quando a busca é autêntica, não é pelo que Ele proporciona, é pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Você pode dizer amém? É buscar pelo prazer de viver em sua presença. Essa busca sobre a qual eu quero falar não tem a ver com uma ordem de Deus para nós, e sim com um desejo nosso de buscá-lo cada vez mais. Por entender que não dá para viver nesse mundo mal sem buscá-lo, como quem busca um tesouro escondido, todo santo dia. A primeira pessoa com quem falar, o Senhor. A primeira coisa com a qual preencher a mente e o coração, a palavra dEle. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É assim que devemos buscá-lo. Agora, o Senhor deixa que façamos as nossas escolhas. Por isso, vemos aqueles que realmente buscam a Deus e querem cada vez mais, e outros que com muito pouco se dão por satisfeitos. Eu acho maravilhoso o Salmo 42, verso 2. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
O salmista está falando de um desejo veemente, um desejo ardente, e o exemplo que ele dá é com o beber água. Algo que a gente precisa fazer sempre. É algo que tem a ver com o nosso instinto. Não tem como ficar sem fazer. É algo que fazemos sem pensar, por causa da necessidade que temos de nos hidratar. E é essa figura que o salmista pega para dizer que a alma dele tem sede de Deus. Ele anseia pelo Senhor. Deus conhece a realidade da sua vida. Deus conhece a realidade da minha vida. Ele sabe quando a nossa adoração é só da boca para fora. Ele sabe quando a nossa oração é mera religiosidade. Ele sabe quando a minha, a sua vida é só aparência. Ele sabe. Deixa eu te reportar para um tempo na vida do povo de Israel. Houve um tempo na história do povo de Deus que eles se voltaram para o Senhor e disseram assim: vamos buscar e continuar buscando ao Senhor. Olha só o que eles dizem. Oséias capítulo 6. Bota o texto no telão aí, por favor. Oséias capítulo 6, versos de 1 a 4. Olha o que o povo está dizendo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará a vida novamente. Ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Aí aquele versículo bem conhecido: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer, virá para nós como a chuva do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aí olha a resposta de Deus: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, e como o primeiro orvalho que logo se evapora. O povo disse: vamos voltar para o Senhor. E olha como eles acham que as coisas seriam bem rapidinhas. Depois de 2 dias teriam vida, e no 3º dia seriam completamente restaurados. A necessidade chega e a gente busca, e depois que ela desaparece, se afasta. Não. Aí Deus repreende na hora. O que é que eu posso fazer com você? Deus está dizendo assim: é mentira o que você está falando. Você não tem me buscado. O seu amor é como a neblina. Deus sonda e conhece o meu e o seu coração. Ele pesa as nossas palavras. Olha o verso 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, e como o primeiro orvalho que fácil se evapora. Deus está dizendo: vocês estão mentindo. Vocês não me desejam. Vocês não me amam. Vocês não me obedecem. Vocês não me buscam. O amor que vocês dizem ter é como a neblina da manhã, e como o orvalho que passa rápido. É superficial, é passageiro, às vezes motivado pelas circunstâncias, e tão somente isso. Como muitos hoje, o povo de Israel queria que o Senhor consertasse as coisas, porque o contexto do livro, a nação se encontra em grandes dificuldades. Eles queriam que Deus resolvesse a situação, mas eles não queriam renunciar a seus desejos pecaminosos. Eles queriam felicidade sem santidade. Eles queriam que as circunstâncias mudassem, mas não queriam mudar o caráter. Eles queriam que Deus transformasse tudo, mas não queriam abandonar o pecado. Queriam que o Senhor lhes salvasse do perigo iminente, mas não dos seus pecados. Eles derramavam lágrimas de remorso por seus sofrimentos, mas não de arrependimento pelos seus pecados.
Deus sonda o meu e o seu coração. Quem quer que o Senhor conserte as coisas na sua vida, mas não quer renunciar a seus desejos que lhe afastam do Senhor. Quem quer felicidade sem santidade. Quem quer que as circunstâncias mudem sem mudança de caráter, sem mudança de vida. Quem quer que o Senhor livre da dificuldade atual e não dos seus pecados, não quer mais de Deus. Hoje é noite para que eu e você confie a nossa vida de um modo novo nas mãos do Eterno. Que eu e você possamos decidir de fato: eu quero mais de ti. Hoje eu ouvi de uma pessoa que me perguntou se o Senhor pudesse dar um conselho para o Pedro, 30 anos, quando eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 43. O que o Senhor diria por ter vivido esse tempo, para que não deixasse de fazer? Eu digo: o segredo da minha vida é só um: o Senhor. Eu diria só uma coisa: nunca se afaste do Senhor. Eu tenho visto tanta gente nova que já sofreu tanto por dar cabeçada. A vida não tem replay. Não tem replay. É só uma vez. A palavra nos exorta. Ela é breve e ela é única. É melhor você buscar a Deus como quem busca um tesouro escondido, para que as suas decisões sejam acertadas. O sábio, concluindo o livro de Eclesiastes, ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus, tema ao Senhor. Oh, irmãos, que Deus nos livre da religiosidade. Que cada dia na nossa vida sejam dias de experiências profundas com o Senhor. Que o quarto da tua casa seja, sabe o quê? Um lugar de experiências poderosas com Deus. Como diz o salmista no Salmo 73, verso 25: a quem tenho eu nos céus além de ti, e não há na terra quem eu deseje mais do que a ti. Eu queria que você pensasse na sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre da religiosidade, da vida superficial. Que eu e você possamos nos entregar e buscar a Deus a ponto de sermos por Ele transformados. Apresente a sua vida ao Senhor. Se diante dessa simples palavra você constatou que o que faz o teu coração pulsar, o que você mais deseja, não é o Senhor, coloca a tua vida aos pés dele hoje. Pede a Ele para que Ele possa ordenar a tua existência. Entregue tudo a Ele, em nome de Jesus.